Da Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, veremos os versos 13 a 16. À luz desse texto, vamos pensar sobre o tema Três verdades sobre o pastorado. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 13 a 16. Mantenha sua Bíblia aberta. Existem livros e filmes que especulam como seria se uma pessoa voltasse ao passado. Eu estou assistindo uma série em que a personagem principal, uma enfermeira inglesa, no contexto da segunda metade do século XX, fez um recurso e um recuo e voltou 200 anos e chegou num contexto de um conflito entre ingleses e escoceses. E é interessante porque ela ficou muito impressionada, né? Tente imaginar, você foi transportado 200 anos atrás. E em algum momento ela diz assim: tudo é muito estranho nesse mundo. E de fato havia muitas coisas estranhas 200 anos atrás. Nós não precisamos recuar 200 anos. Eu fico imaginando, e tenho feito esse exercício com certa frequência, fico imaginando como os pastores que exerceram seu ministério algumas décadas atrás, o que eles diriam do nosso contexto, do nosso mundo. Certamente achariam muitas coisas estranhas e confusas. Eu diria que as coisas estão mudando a uma velocidade exponencial. Nem toda mudança é ruim, muito pelo contrário, algumas mudanças são boas e necessárias. Mas no que tange ao ministério pastoral, o que temos visto não é bom. Perguntas. Quando você ouve a palavra pastor, o que primeiro vem à sua mente? Você tem em alta consideração o ministério pastoral? É uma coisa cara para você, preciosa? Você percebe que tem alguma coisa estranha, fora do lugar na vida dos pastores no século XXI? John MacArthur, experiente pastor, teólogo, com quase 60 anos de ministério pastoral, se dirigindo a uma conferência de pastores e líderes na Califórnia, ele disse assim: alguns líderes contemporâneos da igreja imaginam que são empresários, profissionais da mídia, artistas, filósofos ou advogados. Essas noções contrastam de modo marcante com o teor do simbolismo que as escrituras empregam para descrever os líderes espirituais. Em outras palavras, nós vivemos um tempo marcado por um substancial empobrecimento do ministério pastoral. Os símbolos de fé foram esvaziados. E mais do que isso, subvertidos de tal maneira que a visão que a maioria das pessoas tem do pastor não passa de uma caricatura. Temos homens com muitos predicados e habilidades, performáticos e bem-sucedidos em seus propósitos, mas faltam pastores. O apóstolo Paulo, o grande teólogo da igreja, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele apresenta 7 metáforas para descrever a liderança cristã. Ele retrata o ministro, o pastor, como professor, soldado, atleta, lavrador, trabalhador, vaso e servo. E essas figuras todas, elencadas por Paulo, embora diferentes, apontam para a nobreza do caráter e a diversidade da função, destacando o ministério pastoral como um trabalho necessariamente sacrificial, abnegado, de renúncias e muitas lutas. E a metáfora predileta das Escrituras, especialmente usada por Jesus, é a figura do pastor, que vem do mundo
pastoreio, do cuidado das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, disse Jesus. E essa metáfora foi muito adequada porque o pastor de ovelhas lidera, alimenta, cria, consola, corrige e protege. O pastor é necessariamente alguém que cuida das pessoas que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo. Todo verdadeiro pastor é um auxiliar do bom, perfeito e supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos ler nesta manhã, e a partir do qual vamos meditar em 3 verdades sobre o pastorado, é a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, eu quero ler, peço a você que acompanhe, os versos 13 a 16. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vejam, as 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, somada a carta que ele escreveu a Tito, formam o manual do pastorado. Desde o século XIX, vem sendo chamado de cartas pastorais, porque é um conjunto de diretrizes práticas para 2 jovens pastores, que Paulo teve o privilégio e a honra de tutoriar, pastorear, formá-los. Timóteo se estabeleceu em Éfeso e Tito na ilha de Creta, no Mediterrâneo. E para os 2, Paulo dirigiu palavras muito apropriadas que ainda hoje servem de balizas para quem quer de fato exercer o ministério pastoral segundo as Escrituras. E a Timóteo especificamente, a quem Paulo chamou de meu filho na fé, havia uma relação paternal com o Timóteo. Paulo o encontrou ainda muito jovem e o ajudou na sua caminhada. Timóteo estava enfrentando uma crise muito grande, variados problemas dentro e fora da igreja, e Paulo se dirigiu a ele 2 vezes, 2 preciosas cartas, que formam então, repito, um conjunto de diretrizes muito interessantes. E nessa perícope que nós acabamos de ler, muito rica, nós podemos destacar 3 verdades sobre o pastorado, que precisam ser destacadas para que o pastor Jader, o pastor Bruno, e todos aqueles que desejam exercer essa vocação com excelência, com integridade e com alegria no Senhor, exerçam. Quais são essas verdades que eu gostaria de destacar? A primeira delas, o pastorado é uma função, um ofício centrado na palavra. O verso 13, Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Se você fizer a leitura dos capítulos anteriores, Paulo já havia expressado o desejo de fazer uma visita à cidade de Éfeso, de estar com Timóteo. Então ele reitera e diz, olha, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Até lá, Timóteo deveria dedicar-se às funções públicas do ministério. Então a exortação de Paulo aqui deixa evidente que o trabalho pastoral, o ofício de um pastor, é essencialmente o de manejar a palavra da verdade. A palavra. Vejam, ele diz, aplica-te. E o verbo aqui é interessante. Paulo nunca usava uma palavra de forma leviana ou solta, mas ele usa a palavra de forma muito consistente, dirigida. Aplica-te aqui, o verbo significa literalmente dedicação diligente, atenciosa. Timóteo deveria, de forma diligente, aplicada, atenciosa, dedicar-se à palavra. Ele fala de leitura, exortação e ensino. Esses 3 elementos estão relacionados ao culto público. Leitura aqui não está em foco a leitura particular, de ler um documento ou mesmo um texto bíblico, mas a leitura das Escrituras no culto público. Na verdade, a liturgia cristã, ela reflete muito a liturgia das sinagogas. Se você, por exemplo, observar no livro de Atos, no capítulo 13, é dito assim, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas disseram, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, dizei-a. Então, o modus operandi era, a
palavra era lida publicamente. Não havia exemplares distribuídos no meio da congregação. Havia um exemplar que o presidente, o pastor, o rabi, dependendo do contexto, fazia a leitura do texto. E em seguida alguém fazia uma exortação, uma exposição à luz do que foi dito. No tempo de Timóteo, então, a leitura das Escrituras diz respeito à leitura da lei de Moisés, dos profetas, das cartas dos apóstolos, conforme Paulo recomenda aos Tessalonicenses que a carta seja lida naquela igreja. Há um documento muito precioso de um dos pais da igreja, chamado Justino Marte, um advogado do norte da África, que ele, numa palavra muito curta, breve, ele sintetiza a dinâmica litúrgica do segundo século. E no dia chamado domingo, todos que moravam nas cidades ou no campo se reuniam num certo lugar. E as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor termina, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas boas. Então, quando Paulo diz a Timóteo, aplica-te à leitura, ele está a dizer, as circunstâncias são difíceis, eu sei os problemas pelos quais você está passando, mas você não deve abandonar o seu ofício. Aplica-te diligentemente à leitura, à exortação e ao ensino. E ao falar de exortação e ensino, é que ele está falando literalmente de ensinar as Escrituras, de expor o texto bíblico e de encorajar as pessoas, exortando no sentido de repreendendo quando necessário e ao mesmo tempo exercendo o ministério de consolação. Portanto, Paulo exorta Timóteo a ser fiel no que tange ao seu dever em relação às Escrituras. Essa é uma das atribuições de um pastor. Veja o que está acontecendo hoje. Muitos que se apresentam como pastor, de forma sincera, e fazem um esforço, às vezes, colossal, para serem bem-sucedidos em seus propósitos, por vezes perderam de vista o que é essencial. Isso se deve a um conjunto de fatores, mas, curiosamente, por vezes, por uma má influência da própria igreja, que desvia o pastor para algumas atribuições e funções para as quais ele não foi chamado. Basicamente, as atribuições, as funções de um pastor é uma tríade basilar: pregar, orar e aconselhar. Eventualmente, o pastor pode até se envolver com outras coisas, desde que as outras coisas não prejudiquem essa tríade: pregar, orar, aconselhar. Quando houve um conflito na igreja de Jerusalém, um problema social, na distribuição de alimento entre as viúvas helenistas e as de origem judaica, correram para os apóstolos. Disseram, olha, está tendo um problema aí entre as viúvas. Algumas estão se queixando que ficaram de lado na distribuição de alimento. E quando o caso foi levado aos apóstolos, Pedro, em nome do colégio apostólico, diz, alto lá. Vamos fazer assim. A igreja tem que eleger homens com esses critérios: sabedoria, cheio de Espírito Santo e que desfrutam do respeito da comunidade, para que eles façam essa função. Quanto a nós, vamos perseverar na palavra e na oração. Pedro não aceitou, não porque entendia que o serviço de assistir às mesas, às necessidades dos pobres, seja um serviço menor, mas porque seria um desvio da função que Deus mesmo estabeleceu para os pastores: pregar, orar e orientar, aconselhar. Pois bem, desses ofícios todos, o texto em que nós estamos lendo, o texto em tela, Paulo está destacando a relação de Timóteo com as Escrituras: ler as Escrituras, exortar e ensinar. E aqui eu quero destacar uma coisa. Eu quero que os irmãos guardem bem, especialmente aos dois jovens pastores. Pregar/ensinar é a principal função de um pastor. Por isso, uma das qualificações para o pastorado é que seja apto para ensinar. Se não pode ensinar, não pode ser pastor. Não existe divórcio entre pastor e magistério. O pastor é essencialmente um mestre, é essencialmente um professor. Ele é um catequista, ele é um instrutor. Por isso, pregar a palavra com diligência,
aos incrédulos para que se convertam ao Evangelho e aos crentes para que sejam confirmados na fé. Razão pela qual, quando Paulo escreve a última carta, também Timóteo, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E a pergunta é, por que Paulo evoca o próprio Deus como testemunha, usando uma linguagem judicial? Conjuro-te perante Deus, é uma linguagem de tribunal. Eu chamo a Deus como testemunho do que eu vou dizer a você. Perante Ele, perante Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino, prega a palavra. Essa é a principal função de pastor. Se ele peca nessa função, não importa o que aconteça, ele já está num caminho extremamente perigoso. Ele está sendo desleal com a sua vocação primária, que é pregar o Evangelho. Então vejam, a pergunta é, para fazer mais uma, por que Paulo usa essa expressão com tanta eloquência, com tanta firmeza? Por dois motivos. Primeiro, porque a pregação, o ensino, é a principal atribuição do pastor, porque é o meio através do qual o Senhor alimenta o rebanho, fortalece a fé. Eu estou convencido de que essa é a grande necessidade da igreja contemporânea, o resgate da supremacia da pregação nos cultos públicos. Houve uma época, não tão distante assim, em que nós tínhamos bons, excelentes pregadores no Brasil. Hoje o cenário é de extrema pobreza. Há muitos oradores, há muitos comunicadores, há muitos homens performáticos, há muitos homens de grande influência midiática, mas expositor bíblico, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, décadas a fio, é uma espécie em extinção. John Owen, o maior teólogo inglês do seu tempo, disse: o principal e o primeiro ofício de um pastor é alimentar o rebanho com a diligente pregação da palavra de Deus. Então, Paulo fez essa exortação a Timóteo porque ele sabia da necessidade de pregar a palavra. E mais do que isso, a pregação da palavra é o principal meio de graça. A pregação da palavra opera, primeiro, fé salvadora, ela infunde a fé salvadora. Sem a pregação da palavra não há conversão legítima, genuína. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A exposição da palavra é essencial para que a igreja floresça e também para que os crentes tenham sua fé fortalecida. A pregação do Evangelho é o método de Deus para promover o crescimento saudável da igreja. Alexander White diz: nunca pense em abrir mão da pregação. Os anjos em redor do trono de Deus anelam sua grandiosa obra. Que coisa notável, que coisa sublime. Apesar das fraquezas do vaso, que é barro, esse conteúdo riquíssimo que é o Evangelho sendo comunicado para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Então essa é a primeira grande verdade. O pastorado é um ofício centrado na palavra. Segundo, o pastorado é um dom de Deus. Observe o verso 14. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Se você fizer a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 12, fica evidente na leitura o entendimento bíblico, o ensino bíblico de que é Deus quem distribui os dons. Todos nós temos dons espirituais. E o pastorado é um dom. É um dom que Deus distribui soberanamente. Não é um título adquirido por mérito, mas um dom concedido pela graça. E Paulo vai dizer claramente: não te faças negligente com o dom que é em ti. Que dom? O dom de pastorear. Não é um título. Embora o pastorado seja uma instituição, começa com esse dom que Deus concede a certas pessoas. Deus é quem chama, prepara e usa o pastor e todos aqueles a quem chama para o serviço. Ele não o faz por mérito da pessoa escolhida, mas porque ele é soberano no exercício da sua vontade.
o pastor responde ao chamado, por isso o pastor não é um voluntário, mas um vocacionado. É alguém que ouviu e respondeu positivamente essa santa vocação. Agora, vejam, chamado é um termo muito mal compreendido. O cenário evangélico, então, é muito ruim a compreensão que as pessoas têm. É preciso dizer duas coisas de imediato. Primeiro, existem dois chamados. Um chamado para a salvação, que se estende a todos os homens, e esse chamado eficaz vem sobre o povo de Deus. E existe um chamado para o serviço. Todos nós somos chamados para o serviço. Não existe o conceito de um grupo trabalha e os demais assistem. Todo o povo de Deus recebeu dons e talentos que devem ser exercidos para o aperfeiçoamento do corpo, para que todos cheguem, como disse Paulo, à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo. Agora, Paulo vai falar claramente disso, não, Efésios capítulo 4. Dentre esses dons distribuídos, ele concedeu pastores e mestres. E quando isso fica claro, quando o trabalho do pastor / mestre é discernido, quando esse dom é concedido à igreja, a algumas pessoas, o resultado é maravilhoso. Você tem uma igreja espiritualmente sadia, teologicamente forte, missiologicamente ativa, engajada na missão de levar o evangelho. Então é Deus quem faz isso. A questão toda, que tem sido objeto de muita confusão, é como saber se de fato o indivíduo é chamado para o ministério. Eu preguei muitos anos ali no Vale do Paraíba, na região de Taubaté, Pindamonhangaba, e ainda tem, ele está lá, já é um senhor de bastante idade, reverendo Mané de Rufino. Ele era muito conhecido na região porque ele ia fazer o exame dos candidatos. O rapaz estava pregando na igreja, aí ele ouvia. Quando ele percebia que tinha, isso aí, vai dar certo esse obreiro. Mas quando ele percebia que não tinha habilidade para o ministério, a frase dele era: meu filho, vou lhe dar um conselho. Vai fazer outra coisa da vida. Deus deu um sovio aí e você achou que ele te chamou. Porque existem critérios para reconhecer se uma pessoa foi ou não chamado para o ministério. Que critérios são esses? Primeiro, um profundo anseio que brota do coração. Paulo diz a Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo usa dois verbos aqui: aspira, almeja. Aspirar, almejar. A primeira, esse verbo aspirar, ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. É a ideia de distender ou pegar algo, se esforçar para alcançar algo. Retrata, inclusive, a ideia daquele atleta que está chegando na linha final, na linha de chegada, ele se inclina para atravessar a linha de chegada. É alguém que está aspirando, desejando intensamente. Isso é algo do coração. Almeja, complementa o primeiro verbo, a ideia de ambicionar, desejar ardentemente. Paulo então está falando que o vocacionado é alguém que tem no seu coração um profundo sentimento em relação à vocação pastoral, à pregação do evangelho. Um homem verdadeiro chamado deseja o ministério. Há um sentimento, algo pessoal, em alguma medida subjetivo. Trata-se de algo intensamente emocional e não apenas um sentimentalismo, porque ouviu uma pregação, porque alguém disse: olha, eu acho que você pode ir nesse caminho. Não. Um estudioso dessa matéria, num clássico, disse assim: vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Entenderam isso? Vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Não é porque não passou no vestibular de medicina, de engenharia, de direito. Não é porque não deu certo como empresário. Agora bem, as portas estão fechadas, acho que você pastor. Quando Spurgeon estabeleceu o colégio de pastores em Londres, ele fazia questão de entrevistar os candidatos. Ele analisava: se não dá certo em nenhuma outra área, não vai dar certo no ministério pastoral. Porque o grau de exigência, a atividade pastoral é tão altaneira, ela demanda tanta energia, tantas qualificações,
que o indivíduo não vai conseguir exercer a contento se não estiver preparado. Por isso, esse elemento subjetivo tem que estar presente. Todas as portas estão abertas, mas ele só entende, ele só enxerga, ele só vê a porta do ministério. Esse é o elemento subjetivo, é do coração. Há o teste das evidências objetivas. Existe o contraponto ao elemento subjetivo. Uma pessoa chamada para o ministério deve ponderar se recebeu os dons espirituais que o qualifica para o serviço pastoral. É uma avaliação específica, prática, criteriosa, que demanda evidências. E existe um checklist. Existem critérios estabelecidos nas Escrituras, especialmente nas cartas pastorais. Quais são eles? Mais uma tríade. Número 1, maturidade espiritual. Paulo diz, o pastor não pode ser neófito. Quer dizer, recém-convertido, planta nova. Então é preciso que haja maturação, estatura espiritual. É evidente que isso é, em alguma medida, relativo em questão à idade, mas o fato é que o indivíduo tem que ter maturidade espiritual, não pode ser neófito. Existem qualidades morais, Paulo vai falar do testemunho dos de fora, inclusive. E vida familiar, relacionamento com a esposa e com os filhos. Então, Paulo está falando, veja se você tem as evidências. Na carta a Tito, Paulo diz assim, vejam vocês quais são as evidências objetivas, os critérios estabelecidos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes que seja um homem hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, vejam, o apóstolo Paulo, que ajudou no processo de formação de vários obreiros, ele está qualificando aqui, estabelecendo, as qualificações, os critérios para o exercício do pastorado. Maturidade, testemunhos de fora, uma vida familiar, em linhas gerais. Agora, um outro elemento ainda, habilidades específicas para o ofício. Que habilidades são essas? Pelo menos duas coisas eu quero destacar aqui. Eu ainda há pouco falei, de orar, pregar, aconselhar. Vejam, tanto na carta a Timóteo quanto na carta a Tito, Paulo fala da aptidão para o ensino. Ou seja, alguém que tem condições de abrir o texto bíblico, ler o texto, expor o texto, aplicar o texto, ouvir e aconselhar à luz das Escrituras. Essa aptidão é uma qualificação sine qua non. Quem não sabe não pode ensinar. Quem não conhece não pode transmitir conteúdo. Não basta apenas aquele elemento subjetivo. Eu sinto no meu coração. Esse sentimento pode ser genuíno. Esse aspirar o episcopado, esse almejar o ofício é legítimo. Mas tem que ser autenticado pelas outras qualificações. Maturidade, qualificações morais, relacionamento familiar e a aptidão para o ensino. Não existe divórcio entre pastorado e magistério. O pastor, já disse, reitero aqui, ele é um instrutor, ele é um catequista, ele é um professor. Então ele precisa ter essa didática, essa capacidade de ensino e um outro elemento, conectado, mas por vezes ignorado. O pastorado é uma disposição para cuidar pessoalmente do rebanho. Não é simplesmente um expositor bíblico estanque da comunidade, indiferente à vida real, diária, dinâmica das pessoas. Ele é um professor, mas um professor que se relaciona com as pessoas, que ouve as pessoas, que pisa no chão da fábrica. O pastor alimenta a igreja por meio da pregação,
mas ao mesmo tempo ele é alguém que está perto das pessoas, se interessa pelas pessoas, ouve as pessoas, aconselha as pessoas. Isso fica muito claro na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2,8, essa didática e esse pastorado estão juntos. Veja, sentindo assim tanta afeição por vocês, Paulo escrevendo, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, o ensino. Vejam, temos tanta afeição por vocês que resolvemos dar não apenas o ensino, o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, o pastoreio, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O que é que Paulo ofereceu àquela igreja em Tessalônica? O ensino e a própria vida. Presente. Onde? No cemitério da cidade, nas maternidades, nos hospitais, nos momentos de alegria e de tristeza, a presença do pastor, ouvindo, aconselhando, se alegrando, chorando. Então Paulo tanto ensinou quanto pastoreou, ele alimentou tanto a mente quanto o coração das pessoas. Portanto, essa é um elemento distintivo no ministério de um pastor. Outra característica ainda, a supervisão, a capacidade de presidir e governar. Essa é uma habilidade que o candidato tem que apresentar. É certo que essa habilidade será desenvolvida, mas o pastor tem que saber governar, presidir, supervisionar. A linguagem bíblica é nessa direção. 1 Pedro 5,2, pastoreai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Na despedida dos presbíteros em Mileto, Paulo diz, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E é interessante porque hoje essa palavra bispo, ela praticamente foi consolidada como um elemento numa hierarquia piramidal em alguns modelos de governo de igreja, mas o termo é equivalente a pastor e a presbítero no Novo Testamento, são palavras sinônimas. Atos 20, por exemplo, Paulo se dirige aos presbíteros, chama de presbítero, bispo e pastor. Não é uma hierarquia, mas funções de um pastor. O termo bispo, por exemplo, a palavra é episcopos. Duas palavrinhas, epi e scopos. Significa olhar algo com o maior cuidado possível. Um scopos é um observador. Ele é um supervisor. Ele preside, ele governa, ele observa. Um telescópio, por exemplo, é um instrumento que capacita a ver o que está longe. Telescópio, é a mesma palavra. Microscópio, enxerga perto. A palavra também é scopus. Quando Paulo reitera o uso dessa palavra no contexto evangélico, cristão, bíblico, ele está tirando essa palavra do ambiente militar. Essa é a palavra primariamente usada entre os militares. O general exercia uma função de um episcopos, porque ele passava em revista a tropa para ver se estavam prontas para a batalha. Tanto é que quando os romanos chegaram a cercar Jerusalém, no ano 66, com a batalha final no ano 70, eles ficaram no alto do monte observando a cidade sitiada. Até hoje esse monte chama Monte Scopus, ao lado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Monte Scopus. Então o pastor é um bispo, um supervisor que preside com autoridade, buscando o bem da igreja e a glória de Cristo. Então o pastor precisa ter essas qualificações morais, familiar, didática, aptidão para ensino, essa capacidade de supervisionar e de governar a igreja e, por fim, o reconhecimento da própria igreja. Foi o que aconteceu hoje aqui. A confirmação pública é um passo necessário depois do sentimento interior. A igreja pode, evidentemente, falhar no seu julgamento, né? Às vezes acontece da igreja achar uma coisa, reconhecer e no final do processo, por vezes lá no final de tudo, achar ou ficar sob suspeição se foi uma escolha adequada. Mas a igreja local é quem reconhece a vocação do verdadeiro ministro. Não é simplesmente uma junta de pastores, mas a igreja local. Os pastores, num presbitério, num concílio, têm recursos para avaliar mais criteriosamente, mas isso precisa ser chancelado pela igreja local. Por isso Paulo diz a Timóteo, ninguém impõe as mãos precipitadamente,
Não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo está a dizer é basicamente o seguinte: muito cuidado antes de impor as mãos sobre alguém. Não pode ser feito de forma precipitada. Os critérios, as qualificações precisam ser muito bem estabelecidas e a igreja precisa reconhecer. E essa é a dinâmica. Charles Bridges, um autor clássico sobre o ministério pastoral, ele diz assim: a primeira e a maior de todas as fortalezas do pastor, a primeira e a maior de todas as fortalezas do pastor é a convicção profunda, como a própria vida, de que Deus o chamou para o ministério. Se essa persuasão for inabalável, todos os elementos de sua vida distribuir-se-ão em bela ordem e lugar. Essa convicção inabalável, porque as dificuldades virão. Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. E aqueles que estão na linha de frente, o ministério pastoral, ele tem um custo. Ele tem um peso. É pesado. Razão pela qual, sem essa convicção e a inabalável certeza de que o Senhor o chamou para essa tarefa, para essa missão, o indivíduo vai sucumbir. Razão pela qual é necessário, então, ter essa convicção chancelada pela igreja local. E a terceira e última verdade, serei breve. O pastorado exige perseverança e progresso. Então, o pastor exerce uma função centrada na palavra. O pastorado é uma vocação, é um dom de Deus. E o pastorado exige perseverança e progresso. Os dois últimos versos, versos 15 e 16, isso fica evidente. Vejam. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vejam, a carta inteira é uma exortação, instrução e exortação. E o objetivo de Paulo não é problematizar a crise de Timóteo. Timóteo já está vivendo uma crise, dentro da igreja e fora dela. O objetivo de Paulo é encorajar, mas para encorajar, ele tem que trazer à memória algumas verdades basilares, pivotais, a partir da qual ele vai ser guiado. E uma delas é, olha, você não está aí porque eu o coloquei. Você recebeu um dom que foi dado mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. Cumpre o teu ministério. Prega a palavra. Paulo está dando série de encorajamentos a Timóteo. E aqui nessa sessão última, ele vai falar sobre perseverança e progresso. Duas palavras-chave para quem quer pastorear. Perseverança e progresso. Medita essas coisas e nela ser diligente. Em que coisas? Nas quais Timóteo está sendo instruído. Colocar em prática. Meditar aqui é coloque em prática o que eu te ensinei. E ele dá um motivo para que o teu progresso seja manifesto a todos. Paulo usa uma linguagem aqui muito comum da filosofia antiga, sobretudo entre os estoicos, que dá a ideia de fazer avanços. Os estudantes precisavam avançar. Então você tem, pensando aqui na matemática, por exemplo, você tem as operações básicas. Somar, diminuir, multiplicar, dividir. Isso é o básico, elementar. E a partir desse fundamento, você vai somando, vai progredindo, vai crescendo. Então Paulo está dizendo, olha, medita nessas coisas de forma diligente. Pratica o que eu estou te ensinando, para que o teu progresso a todos se manifeste. Paulo está falando para Timóteo que devia acontecer na vida dele uma progressão, um avanço. E eu percebo, meus irmãos, que esse tem sido um grande problema no nosso tempo. A falta de progresso, de avanço, de crescimento em muitos. Muitas igrejas não crescem porque seus pastores param de crescer. Não pode haver progresso na igreja se não houver progresso na vida do ministro. A igreja é necessariamente o que é o seu pastor. A história testemunha isso de forma contundente. Paulo sabia que Timóteo, para exercer a liderança de forma adequada, ele precisa progredir, meditando na verdade, aplicando a verdade, vivendo a verdade. E há uma máxima aqui importantíssima. Quem para de aprender, deixa de ensinar.
Se tem um ministério, tudo na vida, mas se tem algo especialmente específico, um ministério pastoral, não tem como exercer com excelência se não continuar estudando, aprendendo. Não existe formados nessa escola. Você pode até fazer uma graduação e outros cursos mais, mas para servir com excelência, você precisa continuamente se colocar aos pés do mestre e dos mestres que a providência coloca no seu caminho para crescer. É uma coisa interessante porque quando Paulo estava preso, ele disse para Timóteo, olha, traze os livros, especialmente os pergaminhos. Até a última hora Paulo estava lendo. E aqui uma advertência, se não gosta de estudar, não pode ser pastor. Se não gosta de ler, não pode ser pastor. Porque tem que ter aptidão para ensinar. Como é que você vai ensinar? Esse livro que nenhuma pessoa na face da terra é capaz de esgotar. Como fazer a ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo sem interagir com as disciplinas deste mundo, sem diálogo com a cultura, com os desafios do nosso tempo, sem firmeza de convicções, sem uma postura confessional, doutrinal, e ao mesmo tempo fazendo aplicações oportunas para a nossa época, sem ser inócuo e irrelevante. Isso demanda leitura, reflexão, um longo processo. Então o pastor precisa de livros e de tempo para estudar. Obreiros precisam de condições para continuar crescendo. A igreja que limita o seu pastor comete suicídio. Eu já vi várias vezes acontecendo. Igrejas criando o seu próprio fim ao privar seus pastores de crescer espiritualmente, intelectualmente inclusive. E por fim ele vai dizer assim, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ele está falando aqui que existe uma conexão entre a vida e a doutrina. E observem a ordem. Primeiro a vida, depois a doutrina. Esta é a ordem. O divórcio entre a vida e a doutrina é uma tragédia. Paulo está ensinando a Timóteo que, primeiro e antes de tudo, ele deve cuidar da própria vida, do próprio coração. Ainda há pouco conversava com alguém sobre isso. Nós estamos vendo no Brasil uma situação extremamente perigosa. Quem vigia, o vigia. Quem julga, o juiz. Quem pastoreia, o pastor. Os pastores estão soltos, não respondem a ninguém. É de vez em quando uma notícia, um problema que surge, um escândalo que surge. Isso é a ponta do iceberg. Por quê? Quando Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo da doutrina, Paulo, experimentado pastor, grande teólogo, sabia o que é a natureza humana. Ele sabia que o pastor precisa ser pastoreado. Cuida de ti mesmo da doutrina. Você não pode estar solto. Paulo está orientando Timóteo a cuidar de si antes de cuidar da doutrina. Essas duas coisas estão conectadas. Então o pastor precisa perseverar no caminho e, ao mesmo tempo, progredir no caminho. Essas duas coisas estão absolutamente conectadas. O ministro do Evangelho tem uma crucial função na salvação de pecadores. A salvação é somente pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas quando Paulo diz que, ao cuidar de si mesmo, da doutrina, o pastor salvará tanto a si quanto seus ouvintes, ele está dizendo o seguinte, ministros cristãos são indispensáveis para o plano de Deus salvar o mundo. Não pelos méritos dele, mas pela proclamação do Evangelho. Cada ministro que tomba no caminho, cada ministro que se extravia no caminho, a igreja fica mais enfraquecida. E no outro lado, por outro lado, quando você tem um ministro fortalecido, pregando com fidelidade a palavra, a igreja é fortalecida, o evangelho avança. Então, em resumo, Paulo está dizendo o seguinte, aprenda mais para melhor servir. Essa tem a filosofia do pastor, aprender mais para melhor servir. Eu encerro dizendo, os pastores são servos da palavra, os pastores são chamados para a missão de pregar a palavra, e os pastores devem perseverar na missão de cuidar do rebanho de Cristo. Aos meus irmãos queridos, Bruno e Jader,
as recomendações finais. Sejam fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante. Sejam fiéis na pregação do Evangelho. Lembrem-se do chamado e do dom que receberam. As circunstâncias podem eventualmente desanimar, mas lembrem-se sempre do dom, do reconhecimento da igreja, da imposição das mãos do presbitério. E cuidem de si mesmos da doutrina. Perseverar no ministério que o Senhor lhes confiou. Que assim seja, para a glória de Deus. Partilho com vocês as palavras do bispo Agostinho de Hipona. Nada nesta vida é mais difícil, pesado e arriscado do que o ofício pastoral. Porém, nada é mais abençoado aos olhos de Deus, se o nosso serviço estiver de acordo com as ordens do capitão. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Curve a fronte, vamos todos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças por sua palavra, viva e eficaz, poderosa para vir ao nosso encontro e trazer instrução, encorajamento, exortação. Te louvamos porque aprendemos um pouco mais sobre o ministério pastoral. Somos gratos por aqueles homens que o Senhor usou para que um dia pudéssemos ouvir o Evangelho e ter a nossa fé nutrida na palavra da verdade. Somos gratos pelos pastores que passaram por nossa vida e por aqueles que de alguma maneira ainda servem como instrumentos em tuas mãos para a nossa edificação. Oramos para que o Senhor levante mais obreiros para essa seara. O Senhor conhece a realidade do nosso país. O Senhor sabe da real condição da igreja cristã no Brasil. Eu peço ao Senhor que ouça o apelo de Jesus. Envie obreiros para essa seara. Levanta homens, Senhor, verdadeiramente chamados, qualificados, preparados, para com fidelidade e ousadia, na completa dependência do Teu Espírito, serem arautos do Evangelho da Graça. Eu te dou graças mais uma vez pela vida dos meus irmãos, os pastores Bruno e Jada, que o Senhor os abençoe, de modo que eles possam perseverar e progredir nessa sublime tarefa. Para a Tua glória oramos. Amém. Em pé nós... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.